Bom, então na aula passada a gente iniciou vendo o ciclo menstrual, né? Então agora a gente vai continuar vendo algumas questões relacionadas ao ciclo menstrual. A gente viu que o ciclo menstrual geralmente ele tem um período de 28 a 30 dias, que varia de pessoa para pessoa, né? E de situação. Vimos que o primeiro dia da menstruação é considerado o primeiro dia do ciclo, e uma mulher que tem ciclo menstrual regular, ela vai ovular no 14º dia, ok? Com isso a gente tem que entender da aula passada como é que eu faço esses cálculos, né? Que a ovulação é quando? É a liberação do óvulo. E o período de fértil pode ser considerado uma semana ou 10 dias, e ele existe porque o espermatozoide ele pode durar de 2 a 5 dias no organismo da mulher, ou o óvulo também ele pode durar de 24 a 48 horas. Então, a gente tem um período estendido que é chamado de período fértil, certo? Então, hoje nós vamos ver como o ciclo ocorre. Na aula passada, a gente iniciou vendo que o ciclo ele ocorre graças à produção de hormônios no ovário e na hipófise, que é uma glândula localizada lá atrás aqui do nosso encéfalo, certo? Então, hoje a gente vai ver um pouco desses hormônios. Que hormônios são esses que vão e quais as suas funções no ciclo menstrual? O primeiro hormônio é chamado de hormônio folículo estimulante, FSH. Não precisam decorar o nome, a sigla já é importante. O FSH ele é produzido na hipófise e ele vai levar o desenvolvimento do ovócito dentro do ovário. Como eu falei na aula passada, a mulher ela nasce com todos os ovócitos, todos os óvulos já nascem dentro da mulher, lá no ovário dela. Mas esse ovócito, ele é chamado de ovócito primário, ele não é muito bem desenvolvido. Então, ele precisa se desenvolver, passando a ser chamado de ovócito secundário. E quem promove esse desenvolvimento é o FSH, que é o hormônio produzido na hipófise, certo? Depois, após o desenvolvimento do ovócito, o ovário, onde que esse ovócito está sendo produzido, passa a também produzir estrógeno, que é um outro tipo de hormônio que vai promover o crescimento do endométrio, que é aquela membrana que envolve o núcleo, que tem a função de nutrir e agregar, né, ter o zigoto ali inicialmente, né, nidar, né, fazer o ninho, né, para o zigoto, e inicialmente até o cordão umbilical ser formado, até a placenta ser formada, certo? Então, o endométrio, ele começa a se desenvolver dentro do útero através de hormônios produzidos, chamados hormônios estrógenos, produzidos lá no ovário depois que o ovócito primário começou a se desenvolver. Após produzir FSH, a hipófise também começa a produzir um outro hormônio, que é chamado hormônio luteinizante, ou também conhecido como LH. O hormônio LH ele vai ter a função de liberar o ovócito secundário. Então, vamos recapitular. O FSH, ele vai fazer com que o ovócito, que está lá quietinho, ele se desenvolve em ovócito secundário. Após ele estar bem desenvolvido, que foi estimulado pelo FSH, a hipófise vai liberar um outro hormônio, que é o LH, que vai promover a liberação desse ovócito do ovário, que é, na realidade, o que a gente chama de ovulação, né? A liberação do ovócito secundário pelo ovário. Ao mesmo tempo, né, o ovário está lá produzindo estrógeno, que vai levar ao desenvolvimento do endométrio no útero, ok? É um pouquinho complicado, mas
devagarzinho a gente vai entender. Bom, onde o ovócito secundário se desenvolve, ou ele está localizado lá dentro do ovário, é chamado de folículo, tá, gente? Esse folículo, ele passa, uma vez que o ovócito liberou, ficou lá como se fosse um buraquinho lá dentro do ovário. E esse buraquinho, que é chamado de folículo, ele passa a produzir um outro hormônio, que é a progesterona. A progesterona já vai mudar toda a estrutura do endométrio e vai preparar o endométrio para receber o zigoto. A progesterona, a gente vai ver um gráfico mais adiante, ela tende a reduzir quando a mulher não ocorreu fecundação, ou seja, quando a mulher não está grávida. Por isso que o endométrio passa a ser liberado também, porque não tem mais esse hormônio preparando ele para produzir, para receber o zigoto, ok? Bom, então aqui a gente vai ter, durante o ciclo sexual, como que se comporta esses hormônios, né? A gente viu que o ciclo, ele tem duração média, né? Dependendo de mulher, né? Mas geralmente 28 dias. Então aqui em azul a gente tem o primeiro hormônio. Como eu falei, esse hormônio é produzido pela hipófise, que é o FSH, e ele vai começar, ó, a ovulação está aqui no 14º dia. Uns dias antes, ele tem um pico de produção, uma quantidade grande. Por quê? É ele que vai levar o desenvolvimento do ovócito, né? Lá dentro do ovário. Isso tudo está ocorrendo dentro do ovário, tá, gente? Logo após ele ser produzido, ocorre também um pico de LH também produzido na hipófise. Porque o LH vai ser aquele que promove a ovulação. Então, a hipófise foi lá, produziu uma grande quantidade e liberou no sangue. Esse LH chegou no ovário e vai promover a liberação do óvulo, certo? Por que que aqui cai? Porque uma vez que liberou, o corpo não precisa mais produzir esse hormônio. Ele já fez sua função, certo? Depois, ao mesmo tempo, o estradiol, ele é um estrógeno. Ele é produzido pelo próprio ovário. Você pode ver que ele tem vários picos ao longo do ciclo menstrual, porque é ele que vai levar ao desenvolvimento do endométrio. E por fim, né, olha aqui, a progesterona. A progesterona, após a ovulação, ela tem um pico de produção. Por que isso? Ela é produzida, lembrando que ela é produzida pelo ovário, tá? Porque é ela que vai manter o endométrio lá dentro do útero, manter a estrutura do endométrio. Se a mulher engravida, aqui, esse pico ele ainda continua aumentado, tá, gente? Aqui é no caso de uma mulher que não está grávida. Então, a progesterona aumentou e passou a diminuir. Então, depois desse esse 28 dias aí, ela vai ter uma nova menstruação. Por quê? A progesterona vai parar de ser produzida e o endométrio, então, vai se descamar, vai se liberar do útero, certo? Isso é um pouquinho complicado, mas o gráfico vocês não precisam decorar, é só para vocês saberem como ocorre. O que eu tenho que entender nesta A? Que o FSH, ele é produzido pela hipófise e ele estimula o desenvolvimento do ovócito. Ao mesmo tempo, o LH também é produzido pela hipófise e ele promove a ovulação, que é a liberação do óvulo pelo ovário. E a progesterona, ela prepara, né, o endométrio para receber o embrião. Quando a mulher faz teste de gravidez, a progesterona pode ser um dos hormônios identificado no sangue, porque a concentração aumenta muito, ok? É um dos hormônios que é usado nos testes de gravidez. Bom, é isso por hoje, né? Sobre o ciclo menstrual. O livro de vocês também traz um conteúdo um pouquinho mais resumido, mas qualquer dúvida vocês podem me enviar.
eu vou estar online, né, agora no horário da nossa aula, e podem me enviar tanto sobre este assunto como os assuntos sobre o aparelho genital feminino e aparelho genital masculino que a gente aprendeu na aula passada, ok?